Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Interfaces. Hoje, uma grande amiga, psicóloga, a Rayana, também conhecida como Rai, que teve uma experiência incrível em um projeto bem desafiador, que a gente vai falar aqui sobre uma atuação um tanto quanto peculiar da psicologia, que é quando o profissional de psicologia atua em situações de desastres e catástrofes, né? Para a gente entender que a psicologia não se limita, não se reduz a intervenções em transtornos psiquiátricos, embora seja, de fato, uma das abordagens, né, uma das ferramentas mais valiosas para tratar e promover questões de saúde mental. Mas a gente vai falar, então, sobre muito mais do que a psicologia pode contribuir para nossas vidas em situações como essas. Então, nada mais justo do que ouvir a experiência de quem está atuando com isso nesse momento. Então, Rai, bem-vinda ao podcast Interfaces. Muito obrigada, Léo. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, né? Compartilhar um pouquinho dessa experiência. Que bom que hoje a gente conseguiu, né? Porque num outro momento a gente teve que remarcar, justamente em virtude também, né, de uma questão ambiental lá que aconteceu no município. Mas é uma honra estar aqui. Perfeito. Então, só para situar o pessoal que de repente está nos acompanhando aí de outras regiões, de outras cidades, né? Sei que esse acontecimento, infelizmente, tomou uma proporção muito grande, assim, que várias pessoas ficaram sabendo. Mas o projeto que tu acabou te envolvendo e que hoje busca atuar em relação a essa situação de emergência e catástrofe, assim, ele foi referente a qual acontecimento? Assim, como é que foi esse episódio? Então, foi referente ao ciclone extratropical que aconteceu no dia 15 de junho, né? Que um dos municípios mais atingidos foi, então, o município de Cará, né? Município onde eu resido, né? E trabalho enquanto psicóloga, né? Tenho meu consultório particular lá. E aconteceu, assim, tudo de forma muito rápida, né? Porque ninguém estava esperando, né? Também foi a minha primeira experiência com a psicologia de emergências e desastres, assim, né? E aconteceu no fazer mesmo, né? Na segunda-feira após o evento, nós fomos para uma comunidade que estava ainda isolada, né? E a partir dali nós notamos que realmente era preciso prestar os primeiros socorros psicológicos para a população. Sim. E junto disso, a gente foi também poder mapear, né, os desastres na verdade, os danos, né, que as famílias haviam tido nas suas residências, né. Algumas realmente não estavam nas suas residências, porque 50 casas, né, foram destruídas, totalmente destruídas, fora algumas casas que foram parcialmente destruídas. Então, a gente foi para esse cenário, né? Dentro do campo mesmo. Quando a gente pensa da forma como a gente reage a situações assim, desafiadoras como um todo, quando a gente tem, sei lá, uma situação, uma transição de carreira, que é uma coisa relativamente simples e esperada na vida de qualquer um, ou uma coisa que também é esperada, mas nem tão simples e que nos afeta muito, como um processo de luto, um rompimento de vínculo, alguma coisa assim. Isso já nos ativa, muitas vezes, crenças, situações, emoções e tudo, né? Agora, quando a gente está diante de uma catástrofe, assim, de um desastre mesmo, que tem uma proporção muito maior, que não é esperado, que é uma coisa atípica, assim, que a gente não tem recursos emocionais para lidar com isso, assim, né? Isso com certeza traz à tona um lado muito vulnerável nosso, muito desafiador, assim. O que tu percebeu com relação a isso, Rai, diante dessa experiência? Sim. Foi possível perceber que realmente o lado mais vulnerável das pessoas foi ativado, né? Nesse momento, assim. Pessoas que já tinham algo vulnerável, né? Suas fragilidades, e que com esse evento tão traumático faz com que as pessoas trazem outras emoções. E experimentar algumas emoções que daqui a pouco ainda não tinham tido, né? Sim. De forma tão intensa como foi agora nesse evento. Sim. É uma situação análoga quase a uma ameaça de vida mesmo, um luto, alguma coisa nesse sentido, assim, né? O que tu encontrou, assim, com relação a técnicas de acolhimento, de intervenção, pra gente entender, assim, pra lidar com situações semelhantes a essa? Sim, então a gente teve uma formação muito rápida, aconteceu tudo, como eu disse, assim, né? Da noite pro dia, literalmente. Então, na terça-feira, nós tivemos uma reunião com a Universidade La Salle, com a Unicenec, com a SEDUC e o secretário de Educação, Marcelo Pacheco, de Cará.
E ali se pensou nessa força-tarefa, então unimos forças, né, todos voluntários, porque o município não tinha pernas para conseguir dar conta sozinho, né? Ainda o cenário, vou reportar uma fala que a gente escutou muito, inclusive dos próprios voluntários que lá estavam, de guerra. Né? Então, a gente teve essa primeira reunião e conseguimos o contato com a Melissa Couto, através da Camila Bonzan, que é coordenadora da psicologia da La Salle. E ela nos passou uma formação, né, de 1 hora, de realmente primeiros socorros psicológicos. O que nós deveríamos fazer, né? Então, foi a partir daí que nós conseguimos pensar em como articular alguma intervenção, tendo uma premissa de que a gente precisaria chegar no campo e verificar, né, de fato, lá dentro, em campo já, qual seria a intervenção adequada. Então, a gente foi munidos, assim, com objetos, balões, bolhas de sabão, lápis, lenços de papel, para que, se a gente sentisse a necessidade de poder ofertar e possivelmente, assim, iniciar esse primeiro contato, né? Conseguir alcançar, né? Poder fazer esse acolhimento através do ato, assim. E isso foi muito importante, né? Oferecer uma bala, né? Tá tudo tão amargo, então poder oferecer algo que é doce, interessante, tem uma simbologia. O significado desses objetos mesmo, né? O balão seria para quê, assim? Para ativar a questão de oxigênio, respiração? Legal. E até para promover algo assim de diversão naquele momento. Claro, a gente precisa considerar que o cenário ele estava muito entristecido, mas de poder levar um pouco de esperança. Bom, a gente vai poder ter uma troca aqui, né? E o balão foi usado muito mais com as crianças, assim. Claro. Mas a gente também conseguiu alcançar alguns adultos, né? Com o desenho, por exemplo. Né? Sim. Porque assim, às vezes a gente tá lidando com uma situação tão angustiante naquele momento e aí eu posso fazer link com técnicas que eu trabalho, né, com os atendimentos assim, individuais. Às vezes a pessoa tá ali com várias áreas da vida dela angustiantes, assim, causadoras de ansiedade. Então tem conflito, às vezes está enfrentando um processo ali burocrático que atrasa a vida da pessoa, que atrasa a inserção profissional. Tem conflito em relacionamento, tem questões familiares, tem questões pessoais. Junto disso tem sintomas de ansiedade, tem um monte de coisa. Então a pessoa se vê desesperançosa, assim, né? Bom, não tem nada que eu possa fazer que mude a minha vida. E aí a gente trabalha muitas vezes desenvolvendo a autoeficácia, recuperando um pouquinho da autoeficácia com as pequenas coisas do dia a dia, assim, né? A pessoa consegue, de repente, melhorar um pouco o controle que ela tem sobre atividade, sobre rotina, sobre horário de dormir, horário de comer, sobre vencer aquele desejo de permanecer na cama o dia todo e sair, se expor ao sol e tal, ativar o comportamento mesmo. Isso já promove uma mudança, já promove uma forma de se enxergar um pouco diferente, assim, né? Isso a gente pensando num cenário relativamente típico, assim, de sofrimento e tudo mais. Diante de uma situação, né, exponencialmente mais agravante como essa, tudo que a gente conseguir promover de alívio momentâneo já dá a margem, assim, a possibilidade da pessoa depois enfrentar outras situações, né, de poder recuperar o controle sobre a sua vida também. E sabes, Léo, que uma das coisas que me chamou bastante atenção foi o acolhimento, né, em que as pessoas que estavam nesse cenário, e nós também, mas que conseguiam mesmo, né, num cenário entristecido, possibilitar e ofertar um acolhimento. Então, a gente foi levar o acolhimento, mas também recebeu. E também no ato, né? Então, o quanto isso também foi importante. Alcançaram uma sacola de bergamotas, por exemplo, né? Então, essa ressignificação também começou com esses movimentos, né? Poder ressignificar um pouco daquela tristeza, mas de olhar para aquela situação e conseguir entregar algo, né? Uma troca. E aí a gente foi vendo, assim, ao passar dos dias, porque foram 6 dias muito intensos, né? Nós contamos também com voluntários aqui das redondezas, né? De Santo Antônio, Osório, Gravataí, e a gente conseguia perceber nos detalhes os afagos, assim, os afetos, né? A gente também era afetado com essa, né, visão, com as falas em que ouvíamos, mas afetados positivamente também com esses atos de acolhimento. Assim. Sim, porque é inspirador, né? A gente tem essa visão, assim, às vezes, a gente vê tanta coisa pessimista no mundo, tanta coisa ruim no mundo. Se constrói muitas vezes uma crença, né, de que o mundo é hostil, de que as pessoas não são dignas de confiança. Mas se a gente para analisar no detalhe, assim, nas pessoas à nossa volta, parece que tem algo de bom no ser humano predominantemente, assim, né?
que as pessoas tendem a ter algo de compaixão, de bondade e tal, pelo menos na imensa maioria, assim. O grande desafio é a gente permitir que isso venha à tona. É criar um ambiente, talvez, para que a pessoa possa estimular esse lado, possa se permitir expressar afeto, compaixão, generosidade, tudo, né? E muitas vezes treinar, ensinar as pessoas a terem gesto também, esse olhar, né? E também possibilitar que as pessoas manifestassem o seu descontentamento, a sua raiva, a sua irritabilidade, né? A gente também viveu isso. E aí poder mostrar, assim, para as pessoas que mesmo que ela estivesse com aquela emoção mais negativa, a gente estava ali. E mesmo que ela não quisesse falar naquele momento, a gente ia respeitar. Não tinha uma obrigatoriedade de fala, mas que a gente estava ali, pelo menos, então, para ser presença, né? Para estar ao lado dela, né? Sim, ou seja, que daí, passado esse momento do acolhimento inicial, então, bom, a região de Cará foi acometida por uma catástrofe, por uma intempérie ali que inviabiliza moradia, estabilidade, né? Destrói casas mesmo, desestabiliza toda a segurança física e emocional das pessoas. Então se faz um primeiro contato, se busca acolher e dar um suporte para uma orientação, e aí depois individualmente se percebe características individuais mesmo, assim, bom, aqui no meio dessas pessoas tem algumas que reagem com mais agressividade, outras com mais ansiedade, outras ficam um pouco mais paralisadas, não conseguem reagir e tal. Faz parte desse projeto também essas intervenções, assim, o que é feito a respeito disso? Sim, então, nessa primeira força-tarefa, nós realizamos as fichas de primeiros socorros psicológicos, perfeito. né? Uma ficha de saúde mental. E aí, aquelas pessoas que nós notamos que havia uma necessidade de ter um atendimento, né, individual num momento posterior, nós já listamos ali. Então, nós tivemos uma quantidade de 163 fichas. Dessas 163 fichas, nós tínhamos 13 urgências, que imediatamente, acabei que naquele momento eu fiquei um pouco num lugar de coordenação, né? Acabei tendo que assumir, porque nós tínhamos muitos colegas de outras cidades que não conheciam Cará, e eu conhecia, né? Conheço, enfim. E reportavam a mim, e eu reportava, então, né, um psicólogo que estava como referência da 18ª. Então, essas emergências prontamente, nos dias seguintes, elas já foram atendidas, né? Através também de visitas domiciliares, porque o acesso, como tu falaste, ele estava inviável para muitas comunidades, né? Ainda assim. E depois disso, a gente foi articulando quais seriam as próximas, então, intervenções. E chegamos numa ideia de criar um adote cada comunidade, né? Um voluntário, um psicólogo que possa adotar essa comunidade. Então, dentro dessas fichas, nós tínhamos ali um endereço, a gente conseguiu identificar por comunidade quantas fichas, né? E organizar, então, que esses psicólogos voluntários, a maioria é de Cará, né? Somos em 3 psicólogas de Cará e mais 2 colegas de Santo Antônio e Osório. E cada uma assumiu uma comunidade, né? Então, a gente tem feito esses acolhimentos posterior às primeiras fichas e poder entender qual é a demanda individual de cada um, né? A gente vai encontrar, assim, questões de ansiedade, né? Reações agudas ao estresse, o que é típico e esperado para esse momento, né? Questões prévias também, já, né? Sim. Então, foi com essa primeira ação das fichas que a gente conseguiu prever o que a gente precisava fazer num segundo momento, né? E diante disso, a gente também recebe demandas livres, né? Tá vendo boca a boca, né? Sabe que tem um atendimento psicológico na comunidade, então a gente está indo até a comunidade, e aí as pessoas vão entrando em contato com um representante da comunidade ou seu agente de saúde para poder fazer o agendamento e ter o atendimento. Infelizmente, no meio de uma situação altamente desastrosa, né, de angustiante e tudo, mas é uma forma também de promover, talvez, a saúde mental e assim, corrigir uma primeira impressão ou um receio que a pessoa tivesse anteriormente, né? Porque, de repente, a pessoa, pensando assim, morador da região, já com alguns sintomas ou angústias do dia a dia que todos temos, assim, né? E talvez adiando a decisão de procurar um suporte, procurar uma ajuda, achando que de repente que não é necessário agora e tal, aí se vê, né, potencialmente afetado por isso, recebe esse suporte, essa orientação de vocês, e aí tem uma primeira impressão, assim, um primeiro contato com a psicologia, né? Isso pode eventualmente motivar a pessoa para daqui para frente seguir um acompanhamento, depois que seja no CAPS, que seja na rede de saúde pública ou até eventualmente particular, enfim, né? Mas assim, às vezes a pessoa não teve a oportunidade antes de ter contato com a saúde mental, com um profissional de saúde mental,
E agora, infelizmente, dessa forma, você tem uma oportunidade, assim, de conhecer, de saber que a vida pode ser melhor, né? E vem poder experimentar essa psicologia que vai até você, né? Porque é uma psicologia que tá num outro lugar. Ela não tá num consultório definido, né? Sim. Com setting terapêutico que a gente sabe que ele é fundamental, mas a gente vai transformando esse lugar. Então, Sim. qualquer lugar pode ser um lugar de acolhimento em saúde mental, né? E realmente, né? Algumas pessoas não tinham acesso, até porque nós temos um município grande de extensão, de comunidades, né? E às vezes o que dificulta um pouco o acesso à saúde mental é o transporte, porque a gente também tem uma carência do transporte no município. Então, o transporte coletivo, né? Então agora, você tendo na sua comunidade, daqui a pouco desperta realmente esse desejo. Agora é momento de ir lá, né? Ver como é que é isso, assim. Porque muitos realmente não conhecem. É a primeira vez que estão tendo esse contato, né? Sim. E o quanto é importante, assim, estar à disposição, né? Porque a gente vê algumas falas, não com termos técnicos, né? Mas assim, não tô bem dos nervos, né? E aí a gente vai vendo e vai poder dizendo, é emocional, né? O que o senhor tá sentindo? O que a senhora tá sentindo? E aí você vai também dando nome a isso, né? Isso tem sido fundamental. Nossa, perfeito. Porque, assim, de uma forma ou de outra, a pessoa sabendo o que é uma crise de ansiedade, sabendo o que é transtorno de estresse pós-traumático, sei lá, sabendo o que é depressão ou não, fato é que a pessoa sofre, né? A pessoa fica apreensiva, ela tem ali um sentimento de luto, de desamparo por conta daquela catástrofe. Dependendo do histórico de vida da pessoa, isso pode trazer à tona memórias de um momento de vulnerabilidade financeira, porque agora a pessoa relembra a situação que ela passou na infância, alguma coisa assim. Então, ela não estando devidamente psicoeducada ainda, talvez assim, para saber termos técnicos, né? Mas sabendo que aquele sofrimento, ele pode ser acolhido por uma profissional, que ele pode receber um suporte, que ele pode ressignificar esse sofrimento, né? E que a vida da pessoa pode voltar a ter sentido, assim, isso é realmente significativo. A gente tem umas fotos aqui, tá? Vou pedir pro Gui compartilhar, falando aqui em ressignificar. Olha aí. Quando tu te depara, Rai, com essas imagens, assim, dos momentos ali do acolhimento e tal, aí já tá a equipe toda, né? Bom, tem a Ana ali. E o que tu sente, assim, lembrando do início dessa experiência, desses primeiros contatos, assim, quando tu pensa a respeito da proporção do projeto, né? Sim, jamais esperava, Léo. Né? Fui totalmente pega de surpresa, não me imaginava. Quando a gente tá lá na faculdade, né, assim, viver uma situação de emergência, né, de desastre na minha cidade. Sim, né? sim, imagino. E uma cidade que eu tenho muito afeto, né? Eu nasci em Porto Alegre, mas criei, né? Fui criada, enfim, em Cará. Estudei nas escolas de lá, ver a escola Marcel Ramos, né? Com a parte dela destruída, toda a água que entrou, a lama, estar lá, né? Fui até lá quando estavam fazendo a remoção. Então, assim, é um misto de emoções, sabe? Já olhar é como eu antes estava comentando contigo, assim, passa um filme. E jamais imaginei ter força, sabe? Porque a gente ia dormir muito tarde, acordava cedo, usava botas de borracha. Não tô acostumada, então é pesado, né? Atravessando o rio, assim. E nada foi empecilho. Nada foi motivo, não vamos ali. Aí, nessa imagem que eu tô atravessando o rio, havia uma ponte pêncil, né? E foi destruída também pelo ciclone. E aí eu tava com uma agente de saúde comigo e aí ela me perguntou, o que a gente faz? A gente vai ou não? Eu disse, tu te desafia a passar água, né? Eu disse, acho que vamos nos molhar, mas o que tu acha? Ela disse, não, vamos lá. E aí fomos, né? Então é nesse sentido que eu digo que nada nos impediu de levar, né, esse acolhimento e também acolher, né? Também ser acolhido, melhor dizendo. Sim, sim. Porque assim, a última coisa que a gente espera da região que a gente cresce, vive e tal, é uma região que significou durante muito tempo talvez um acolhimento pra gente, assim, uma sensação de segurança e tudo. Tu não imagina que aquilo algum dia vai ser um cenário de uma grande tragédia, assim, que tu vai ter que te desafiar, né, a acolher e a representar aquilo. Uma posição bem desafiadora para te assumir esse lugar mesmo ali, de coordenar esse projeto assim do nada, sem um preparo, sem, né? Exatamente. Sem que tu tivesse tempo hábil para te planejar assim.
E acho que isso também foi um desafio, né? Tá nesse lugar de coordenação, assim, porque eram muitas questões, né? Tinha todo o transporte, tinha a logística que nós tínhamos que pensar. Nós tínhamos um combinado também que um ia cuidar do outro, da equipe que estava. Ia lembrar que tinha que tomar água, ia lembrar se não queria ir no banheiro, né? Lembrar, vamos almoçar, no horário de almoço não vamos falar sobre o que a gente está vendo, vamos parar e almoçar. Né? Vamos fazer lanche, a gente organizou lanche, a equipe que estava no CTG prontamente deixava os lanches prontos, né? Organizados inclusive com recadinhos para nós, então tudo isso foi também nos confortando em meio, né, a tantas cenas assim, que a gente pode afirmar horrorizantes, assim, né? Acho que também é preciso dar nome para isso, assim. Claro. E eu entendo, assim, que nada disso seria possível se nós não tivéssemos, assim, um apoio fundamental que foi da Universidade La Salle. Porque eles me deram o gás que eu precisava, no sentido de que eu precisava acolhê-los, porque eles nunca tinham chego, né, encarar, eles foram os primeiros voluntários a chegar e, claro, depois poder fazer o acolhimento desses outros que vinham da redondeza, porque eles também me cuidavam, então à medida que eu estava cuidando deles e de tudo que estava acontecendo, do ônibus, do almoço, do lanche, do pedido de ambulância para uma residência que estava sendo acontecendo um acolhimento, e aí tinha uma questão de saúde física e precisava acionar a ambulância. Então, assim, eu precisava fazer esses meios de campo e ainda assim eu tinha alguém para me cuidar, né? Então, isso foi fundamental para conseguir, assim, viver esses dias tão intensos, né? Eu acho que quando saiu quando teve esse acontecimento, eu li algum post de alguém fazendo a relação com o acontecimento da Boate Kiss. Porque até então não havia nenhum protocolo, assim, para situações como essa, né? Para atendimentos em grupos ou, né, comunitários e tal. Chegou a te deparar com algum estudo desse período, assim, também? Teve contato com algum material? Assim, isso serviu de base para pensar nesses primeiros passos do projeto agora? Sim, com certeza, Léo, porque quem nos deu essa primeira formação, a Melissa Couto, ela é psicóloga e ela esteve nos principais desastres, né? E situações de emergência, como a Boate Kiss. Ela foi a psicóloga que coordenou, né, os outros profissionais que estavam em campo, a Brumadinho, né, ali o voo da Chapecoense. Nossa. Né? Então a gente acabou tendo um suporte muito rápido de alguém que está acostumada, que é o seu fazer. Claro. Para nós que não somos acostumados, que não fomos treinados e que nos treinamos fazendo. Sim. Contato valioso com essa profissional, né? Com Qual é o nome dela mesmo? Melissa Couto. Melissa Couto. Tá? Vou pesquisar depois. Acho que eu não sigo, mas possivelmente é esse o nome que eu li, então, sobre esse acontecimento. E, assim, porque imagina, a pessoa precisa acolher várias demandas ao mesmo tempo e em tempo hábil, assim, né? Como tu estava falando, assim, o setting terapêutico, aquela coisa estruturada, que de repente tu consegue marcar um atendimento com dias de antecedência, tu consegue, hoje com atendimento online, por exemplo, dependendo da demanda, se a pessoa quiser, manda ali uma ficha de amnésia online, a pessoa preenche, pega dados, entende o motivo da demanda, marca um horário com privacidade, com tempo pré-definido. A pessoa se organiza para estar, né, num nível de energia, de privacidade e tudo. Quando tu tá lidando com uma situação de emergência, não tem como contar com isso ou esperar que tenha as condições perfeitas, né? E tu não sabes também o que te espera. Sim. É ir para campo e ver o que realmente tu vai precisar fazer, né? É tomada de decisão muito rápida, né? E pensando junto com aquilo que melhor cabe naquela situação, né? Porque foram inúmeras situações particulares, né? Singulares, e que cada uma teve que ser tomada uma decisão que coubesse para aquela família ou para aquela pessoa. Sim. Isso te preencheu, assim, com um propósito também, com significado, assim, essa experiência, esse envolvimento. Eu estava lendo esses dias aí sobre a logoterapia. O Dr. Viktor Frankl, que era psiquiatra, né? Ele foi preso no campo de concentração de Auschwitz. E lá dentro, ele quase morto, né? Quando saiu, pesava acho que 40 quilos, uma coisa bizarra, assim. E ele vivenciando a experiência, ele era judeu, né? Então, vivenciando a experiência de passar por toda essa tragédia e tal, ele foi tendo alguns insights sobre a diferença que faz a pessoa ter um propósito de vida bem definido. Porque quando a pessoa passa por uma situação trágica ou está diante de um sofrimento, se ela não tem um propósito maior, se ela não tem um sentido de vida bem definido, assim,
ela fica vulnerável a emoções, a comportamentos impulsivos, a, de repente, abusar de substâncias, a comprar por impulso, né? Comportamentos autodestrutivos. Agora, quando a pessoa tem um propósito que guia a vida dela maior, e aí, claro, né? A gente sabe das orientações do Código de Ética em relação à religião, por exemplo, mas aqui sem induzir a nenhuma convicção. É só falando para pessoas que têm uma prática religiosa, de repente a religião ocupa esse lugar, dá um sentido. Para pessoas que consideram a hipótese de construir uma família, imagino que construir uma família seja uma forma de ter esse significado. Para pessoas que se veem realizadas com o trabalho, idem, né? Então, a carreira, a autorrealização e tal, pode ser interpretada como uma forma de ter o sentido. E assim, tu participar voluntariamente de um projeto que serve de acolhimento e te acolhe também na cidade onde tu foi criado e tal, isso com certeza preenche muito, assim, a tua vida, né? Com certeza, Léo. E assim, é isso que me moveu a estar, né, disponível a realizar esse trabalho voluntário. Né? Sim. Por estar nesse contexto e não estar ao mesmo tempo, que acho que isso é um outro detalhe que eu gostaria de comentar, mas é minha gente, né? A sensação que eu tenho é a minha gente, é a minha terra, né? É a minha cidade. Tem um lado simbólico, assim, porque eu já fui soberana da Festicana, né? Quando nós tínhamos a Festicana no município. Eu lembro de fotos. Então, assim, eu ia representar o município em outros lugares, né? E poder acolher me faz lembrar de que na época em que nós íamos representar, convidar para festa, muitas vezes a sensação que eu tinha é que o Cará realmente ele é um município de interior, né? Mas assim, que ele estava muito escondido, que ele não tinha visibilidade, né? E agora, claro, por um desfecho não agradável, negativo, o município acabou tendo uma visibilidade e uniu-se forças para também efetivar algumas políticas públicas que tinham alguns déficits, né? Que é de conhecimento, assim, da população e da gestão, mas que também faltava, daqui a pouco, essa visibilidade, né? Então, isso também me preenche, né? No lado profissional, de poder perceber que o Cará também está avançando nas suas políticas públicas, perfeito, né? Perfeito. E gostaria de comentar que eu não estava no dia, né? No dia 15 de junho eu havia saído de Cará horas antes. Eu fui para Osório porque ia numa oficina de documentos psicológicos do CRP, em Porto Alegre. Eu ia com as gurias de Osório, então acabei saindo porque ao final da minha rua tem uma barragem e ela costuma transbordar quando a chuva tem um alto nível, né? Mas eu jamais imaginava que ia tomar a proporção que tomou, né? Então, eu consegui, assim, não estar nesse momento, no evento em si, porque eu tenho uma certa convicção que se eu estivesse enxergado as cenas, né? Estivesse imersa ao ambiente dos sons, né? Que os sons, eles ainda são revividos pelas pessoas na qual estavam lá. Talvez eu não estaria conseguindo, né? Fazer esse trabalho voluntário, prestar esse acolhimento. Sim. Então, assim, eu atribuí uma questão minha, Rayana, como um sinal, né? E aí eu ficava me questionando, sabe, Léo? Quando eu tava em Osório, mas por que eu tô longe da minha cidade, da minha casa, da minha família, longe dos meus, né? Ou que motivo me trouxe pra cá horas antes? E aí, na segunda, quando eu vou pra essa comunidade isolada que eu falei antes, na terça que eu tenho reunião com a equipe toda, e que eu vejo que era importante eu estar ali, bom, eu entendi o porquê que eu não estava antes. Porque eu tinha que estar no depois, no pós, para poder dar um suporte, né? Poder ser uma das mãos que ia conseguir levar esse acolhimento e tentar pensar, porque é um momento de muitas emoções, de muitos afetos, de muito estresse. Então, a gente precisa tentar pensar em ações, né, articuladas e sem trazer mais nenhum dano, porque dano a gente já tinha o suficiente, claro. Assim, né? Claro, eu tava conversando uma vez com um médico que trabalha com questões de cirurgia e tal. E ele falando assim da angústia e da riqueza que é paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo que é belo o trabalho, mas é muito angustiante não ter margem de erro. Uma pessoa que faz uma cirurgia, dependendo do local, não pode errar absolutamente nada. Porque o dano para a vida do paciente, se ele erra fazendo uma remoção, sei lá, de um cálculo biliar, alguma coisa, uma cirurgia cardiovascular, imagina, uma cirurgia neurológica. O cirurgião não pode errar absolutamente nada, pode comprometer a vida da pessoa, né? Sim. E nesse momento de acolhimento de uma demanda tão significativa assim, teoricamente tu não pode errar também, tu não pode estar com a atenção ali dividida, não pode cometer um lapso, não pode ser negligente de uma demanda, né? Então, o desafio que é tu assumir esse grau de responsabilidade também, né?
E a própria autocobrança, assim, que a gente se faz, né? E também a gente foi com uma premissa, assim, que talvez em alguns momentos a gente não faria nada também. Não ir com uma pressa de resolutividade, de ter que resolver ou ter que dar uma resposta, né? Mas realmente de poder estar ali e aí entender dentro daquele momento, daquele processo, o que seria a melhor estratégia sem ter um dano, sem errar, né? Então, na dúvida, a gente também combinou, assim, nos primeiros atendimentos, acolhimentos, nós íamos em duplas. Né? Mais experientes, menos experientes, mais seguros, menos, né, seguros, assim. Também tentamos conduzir de uma forma que tivesse alguém do município, né? Tínhamos também os agentes de saúde que foram incansáveis, parceiros, né? E que nos puderam também fazer esse momento de estar junto com um profissional, né? E um fortalecer o outro. Então, às vezes, a gente se comunicava pelo olhar, né? E isso foi fundamental, porque a gente trocava. Tinha como ter um momento ali em que você trocava com quem estava com você ali. Bom, o que tu acha, né? A gente precisa chamar o serviço de saúde, a gente precisa chamar a ambulância nessa situação. Nós tivemos, eu achei fantástico, assim, uma colega que prontamente identificou alguns sinais fisiológicos de uma pessoa idosa e tinha o aparelho de pressão. Nossa. E ela conseguiu fazer a aferição e a pressão realmente, né? A pressão arterial estava muito alta e estava havendo um sangramento nasal e a gente conseguiu chamar, né, a ambulância e a gente conseguiu, então, através, né, da psicologia, a gente conseguiu acionar a rede para que pudesse ter o atendimento em saúde daquela pessoa. E se nós não tivéssemos chego lá, a gente não sabe qual seria o desfecho. Imagina, assim, já em crise, já com sangramento ali, poderia ter um derrame, um infarto, né? Uma coisa decisivo mesmo, essa intervenção. E tu já havia estudado algo referente a isso, assim, né? A tua especialização, ela teve alguma relação com esse trabalho também? Como é que foi? Então, a minha especialização é em saúde pública na atenção primária, né? Eu trabalhei num contrato emergencial em 2021 nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde de Cará. Já por conta da pandemia daí? Sim, era um contrato emergencial em virtude da pandemia, né? Então, isso foi em 2021. Então, já era um contexto, né, de emergência. Sim, né? Pensando agora, assim, talvez o olhar que a pessoa precisou desenvolver, assim, para lidar com toda aquela angústia, aquela ansiedade da pandemia, né? Já pode ter moldado um pouco, assim, da atenção para isso, te preparado de alguma forma. É verdade, porque foi, né, uma outra experiência em emergência, que tu também não sabia muito bem aonde tu estava indo, assim, né, nos primeiros momentos. E essa experiência vem somar, né, com um desejo que surgiu junto de tudo que estava acontecendo e com essa aproximação com a La Salle, de poder fazer um mestrado, né? Agora iniciei essa semana, que tem então como ideia de pesquisa Cará, né? A ideia é poder aplicar uma pesquisa, poder entender como que vai ser a reconstrução emocional da população caraense após, né, o evento ambiental, né, o desastre ambiental e a percepção de risco. E aí é tão curioso que quando a gente está, assim, imerso e não tem essa percepção de risco, a gente realmente não enxerga, sabe, Léo? E nessas idas para o campo, para as comunidades, na quinta é um dos dias que eu vou, né? E eu estava indo ontem e já tô vendo que eu também tô me auto-monitorando nessa percepção de risco. Porque eu me dei por conta na comunidade da Vila Nova, nós fomos deixar uma colega lá e eu ia para a comunidade do Alto Rio dos Sinos. Que, de fato, o arroio que passa é quase na beira da estrada, falando, né, popularmente assim. Então, qualquer elevação do arroio vai transbordar na estrada. É uma estrada estreita, que logo adiante já tem casas do lado esquerdo e passando o arroio tem casas do lado direito. E aí eu começo a me policiar também, né? Entender que, bom, mas aqui nós temos risco. É uma percepção de risco. Então, a ideia da pesquisa como um produto final, né, um produto de entrega para a comunidade que vai ser pesquisada, tudo pode mudar, né? Mas, assim, é uma cartilha de prevenção para a percepção de risco. Ah, legal mesmo. E, no caso, para que as pessoas
consigam ter uma percepção realista Isso. do risco real que elas estão inseridas ali. Porque a gente vai entender, assim, diante de alguns autores, agora eu não vou saber precisar os nomes, porque tá tudo muito novo, ainda não registrei. Mas a percepção de risco, ela também está relacionada com todos esses afetos que o ambiente te propõe. Então, daqui a pouco, se tu é muito afetado positivamente por aquele ambiente, talvez a sua imagem, ela, de percepção de risco, ela vai ficar turva. Claro. Porque você não vai enxergar, né? Eu vou sair, mas é o meu pátio, é as árvores de frutas, né, frutíferas que eu plantei. Será que quando eu voltar vai estar tudo aqui? Sim. Né? Então, muitas pessoas, em alguns momentos como esse, não conseguem sair, já sendo convidadas a sair, a se retirar, né, pela Defesa Civil ou o órgão competente que está fazendo esse acolhimento e essa evasão. As pessoas não querem, e aí se justifica. Aí a gente entende, mas por que não quer? Tá vendo que a água tá subindo e não saiu. É em virtude, né, desses afetos que ali estão acometidos naquele ambiente, né? E aí, claro, afetos tanto positivos quanto negativos. Então, de poder construir com a população que vai estar em pesquisa essa percepção e ter um produto que vai ficar para a comunidade. Até porque, assim, pensando logicamente, essa comunidade, né, quem quiser participar da pesquisa, vai estar contribuindo. E aí poder ter um retorno, né, e algo que você possa consultar, para poder entender, tá, mas isso é um risco mesmo, né, um risco emocional, é um risco físico, o que eu faço com isso? Então a ideia é ter orientações, né, que possam ser fidedignas, porque o que eu noto nesses últimos meses, tivemos no dia 15 de junho. Depois eu não vou saber precisar a data, a gente teve ali uma previsão de um novo ciclone que seria de vendaval, né? E as pessoas ficavam inseguras. Eu saio ou eu não saio? Mas acho que não vai dar nada, porque já deu agora há pouco. Sim. E aí a gente vai usar também uma expressão que a gente escutou. Deus não vai fazer isso com nós de novo, sim, né? Então fica esse conflito de ideias, assim, né? Então quando você tem algo científico, né, que tem uma fundamentação e tu apresenta para a comunidade, né? Claro que ainda assim ela vai ter o seu direito, né, de escolha, claro, mas é algo que tá ali posto para se consultar, sim, né? E essa coisa do viés, assim, do nosso viés pessoal, da forma como a gente interpreta as coisas com influência de fatores e tal, é muito difícil controlar tudo que influencia, assim, né? Mas tu falando agora, eu lembro de um termo do Daniel Kahneman, que é um psicólogo que estuda muito tomada de decisão e várias questões assim sobre processamento cognitivo, que ele chama de heurística de disponibilidade, que é um viés, assim, né, acerca da disponibilidade de um fato na minha memória. Então, quanto mais informações disponíveis eu tenho sobre aquele fato, maior é a minha percepção de probabilidade e de veracidade. Se eu nunca ouvi falar naquilo, eu duvido que seja verdade. Se eu tô todo dia ouvindo falar, eu acredito mais rapidamente, grosso modo. E da mesma forma, se eu já ouvi vários exemplos, eu presenciei várias vezes e tudo, eu tendo a achar que aquilo é muito provável, e se aquilo, na minha memória, mesmo que aconteça todos os dias, se na minha memória aquilo é muito raro, eu vou ser inclinado a acreditar que aquilo é pouco provável. Então, por exemplo, a pessoa vive numa cidade altamente violenta, mas nenhum assalto é notificado. Ela tem uma falsa percepção de segurança. Agora, ela vive numa cidade relativamente segura, mas o pessoal é muito sensacionalista, se fala muito de tráfico, de assalto, de tudo. Ela pode ter uma falsa percepção de risco. E quando há uma notificação que não é tendenciosa, mas que é precisa, ela tem uma percepção realista, né, de risco e segurança. Por isso que se fala da importância, por exemplo, de notificar a violência doméstica, notificar abuso, né, notificar para que as pessoas dê uma credibilidade a isso. Bom, isso existe, né? Tem casos que aconteceram na comunidade e tal, para que a pessoa fique familiar com o termo. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de doença ou de questões políticas ou qualquer coisa, isso pode acabar tendo um efeito contrário ao esperado, que seria uma tomada de decisão mais confiável, assim, né? Então, enquanto eu estava te ouvindo falar sobre isso, assim, eu fico pensando também, para essas pessoas, de repente, para quem foi afetada diretamente por isso, ela tem um viés pessoal que é se considerar mais vulnerável do que de fato é. Ela pode ficar mais vigilante, pode ficar mais segura, mais receosa. Agora, para quem não foi diretamente afetado, talvez a pessoa até subestime a importância do cuidado, né? Perfeito, Léo, porque isso é uma das coisas que a gente vai escutando, assim, né? Bom, chove
já vem o medo, Uhum. né? A dificuldade de dormir, de adormecer, a insônia, né? Os pesadelos, sonhos. Então é isso, a pessoa tá mais vulnerável, muda também, né? A rotina dela. Daqui a pouco é uma pessoa que tá acostumada a dormir 8 horas por dia ininterruptas, né? Ok. E daqui a pouco ela se depara com uma outra situação, que passado 2 meses esse sono não voltou, não se estabeleceu, né? Não se reestabeleceu. E aí daqui a pouco uma outra pessoa que não tem essa vivência, daqui a pouco até pode fazer um ato de julgamento, né? Porque não tem a mesma experiência, né? E enxerga por um outro lado, por um outro viés, né? Não, e dependendo da forma como a pessoa expressa isso, ela até acaba causando uma impressão um pouco rude, claro que não é por mal, assim, mas no sentido de invalidar a dor do outro, né? Porque, bom, isso é bobagem, não é tanto assim, já passou, né? Vida que segue e tal. Isso. Mas pra quem vivenciou aquilo é um trauma, né? Claro, a gente vai identificar, assim, que algumas reações, elas são esperadas, né? Não se origina um trauma ainda em si, mas são reações agudas, né? Claro. Mas que é uma intervenção, uma avaliação, melhor dizendo, individual. Mas sim, né? A gente tem casos de traumas, né? E aí, às vezes, a dificuldade do senso comum de entender, até mesmo no mesmo núcleo familiar, entender que, bom, você reagiu de uma forma, porque você tem, né, uma certa bagagem, a tua mochilinha tá ali com as suas questões e reagiu de X forma, né? Sim. Daqui a pouco a outra pessoa com as suas bagagens, com a sua mochilinha, com as suas outras experiências vai ter uma reação de um estresse, né? Que pode gerar um transtorno de estresse pós-traumático. Claro. E até isso, assim, é uma coisa que é interessante quando a gente para pensar de novo sobre viés cognitivo, né? Da forma que o cérebro interpreta as coisas. Eu lembro quando estava lá no início da pandemia, eu morava com os meus pais ainda e eu estava iniciando o atendimento home office. Então, assim, eu ficava só em casa 24 horas, né? Totalmente isolado e meu lado mais hipocondríaco, eu ficava muito isolado. Literalmente, assim. Eu seguia rigorosamente a questão do isolamento social, né? E aí eu tinha, né, uma pessoa próxima que é profissional de enfermagem e eu via ela no momento em que o pessoal recebia orientação para ter um isolamento social e eu via ela se reunindo com 3, 4 amigos em casa e tal, e 1 ou 2 vezes me convidando para participar. E aí eu juro que eu fiquei frustrado, assim, no primeiro momento. Nossa, como assim? Pessoa inconsequente, pessoa... Aí depois eu fui entendendo um pouco melhor. Porque, assim, pra minha realidade, né? Eu morando lá com os meus pais, trabalhando home office, isolado, podendo cumprir isolamento social, me expondo a ir no mercado 1 vez por semana no máximo, se eu precisasse muito, assim. Então, pra minha realidade, eu sair daquela zona de conforto e me reunir com 3, 4 amigos, passar uma noite toda jantando, bebendo, rindo e tal, eu estaria assumindo um risco maior do que a minha rotina. Agora, para quem é profissional de enfermagem, que trabalhava lá 24 horas, né, em contato direto com pessoas de risco, eventualmente diagnosticadas com Covid e tal, para a realidade dessa pessoa, aqui não estou dizendo que é o certo nem que é errado, nem estimulando ninguém a nada, mas para a percepção de risco dela, ela que vai ter que voltar no dia seguinte para uma rotina, para um ambiente hospitalar. Ela está na casa dela e chamar só 3 ou 4 amigos que ela sabe que são saudáveis, que têm uma idade, que eventualmente tomaram pelo menos uma dose de vacina e tal, para ela, esse ambiente é mais seguro. É menos risco, né? Então, exatamente. Então, para ela, qual é a motivação que ela teria para não se reunir para jantar? Se a rotina dela é mais arriscada do que aquilo, sabe? Então, é nessa divergência, assim, de realidades que a gente pode acabar cometendo alguma injustiça. De repente, eu poderia ser rude com ela, fazer uma crítica, alguma coisa, sendo que da minha perspectiva, esse risco seria diferente do que da perspectiva dela, né? E tu falando isso, Léo, me fez pensar, assim, que eu já recebi alguns pré-julgamentos de, por que tu te dedica tanto a um trabalho voluntário, tu não tá recebendo pra isso, né? E aí eu compreendo o valor que eu dou pra isso, que não é um valor financeiro, né? É o valor de acolhimento, é o valor de estar nesse lugar, né? Acho que muito pelo afeto positivo que eu tenho com o município, né? Mas daqui a pouco eu poderia me voltar contra as pessoas que não estão contribuindo e dizer, tá, mas tu tá achando ruim, por que tu não vem fazer então, né? Em vez de estar me julgando. Sim. Né? Então, acho que vai muito no que tu tá dizendo, né? Vai de encontro com o que tu trouxe. Essa é uma coisa bem irônica, né? A pessoa ser criticada por fazer uma boa ação Mas faz existe. Parte, né? Faz parte. Sim, tipo, como assim tu... o que te passa na cabeça de te dedicar para um trabalho voluntário, né? É isso. Como se fosse um...
Mas assim, dá pra entender a lógica, né? Mas assim, é curioso a mentalidade mesmo da pessoa. E essa questão, assim, também, eu não lembro agora quem estava conversando comigo em outro momento, que a pessoa falou, assim, acho que era até referente à própria situação lá de Caraá, ou algo semelhante, mas que a pessoa estava, acho que divulgando informações em redes sociais, e aí recebeu julgamentos negativos, né, ou críticas de pessoa próxima, porque ela estaria fazendo isso para se promover ou alguma coisa assim, e ela parou de fazer. Sabe? Ficou inibida com aquilo, Sim. levou muito a sério aquela crítica, aquele comentário. E o que ela... Não sei se ela tava movimentando lá divulgando uma chave Pix para fazer doações para Receita. Pode ser sei lá, vaquinha, etc. alguma coisa nesse sentido, mas era divulgando, inclusive, as contas da prefeitura, contas da Defesa Civil, alguma coisa assim. E aí, pessoas, né, talvez sem perceber, mas fizeram críticas no sentido de dizer que aquilo seria uma forma de autopromoção. E ela foi inibida, né, acabou sendo persuadida a parar de fazer uma boa ação, assim. Né? Então, E meu pensamento viaja aqui quando tu vai falando, né, Léo? Os insights bombam. Mas assim, acho que isso é interessante porque talvez também aconteça, né? Porque, querendo ou não, o trabalho da Força Tarefa ela teve uma visibilidade. E o quanto isso também, de algum modo, não é um pensamento de pessoas em relação ao meu trabalho também, né? Daqui a pouco acharem, né, que tem uma questão de promoção, enfim. E aí, acho que é interessante quando a gente faz terapia, né? Faz a psicoterapia e a gente começa a lidar de uma outra forma com o julgamento, né? Porque, assim, é uma coisa que eu não me importo. As pessoas podem achar o que elas quiserem, né? Se é porque eu quero me promover, se é porque eu quero um contrato na prefeitura. Não me importa o que as pessoas vão pensar. E isso não vai influenciar em eu parar de fazer ou não, porque o valor que eu dou pra isso é muito maior, assim, né? É um valor pessoal, né, e profissional. Então, eu fico pensando que se é em outras épocas, daqui a pouco lá, quando eu tinha uma dificuldade para lidar com julgamento, né, e que se não fosse a psicoterapia, né, isso não tinha flexibilizado, bom, daí eu poderia fazer como essa pessoa fez, que tu trouxe como exemplo, né, parar de fazer, inibir, né, me inibir e me recolher, né. E é muito curioso. Eu falava com um tom até de ironia com um amigo esses dias aí, mas uma coisa que é muito valiosa, assim, de fato, tá? Quase uma auto-revelação aqui, que eu senti que a minha vida ficou muito mais leve depois que eu perdi o medo de ser chamado de egoísta, se assim for o caso. Porque, assim, tem muitas coisas que a gente... Pode parecer até, às vezes, uma busca por aprovação, uma coisa, né, mas que no fundo é uma vaidade. Então, assim, se eu tô tão preocupado com a minha autoimagem a ponto de me esforçar e me sacrificar só para não deixar o outro me chamar de egoísta, então, às vezes, é até mais autêntico eu cuidar de mim, e se alguém quiser chamar de egoísta, que chame. Perfeito. Né? E no contrário também acontece em outras áreas, assim, né? Se a pessoa quiser te achar, de repente, sei lá, tá achando que tu tá te doando demais para um projeto, que tu não tá sendo inteligente estrategicamente, ou qualquer coisa, bom, é uma opinião da pessoa. Isso fala sobre como que ela interpreta as ações, mas não é Não define, né? Exato. E se pra ti tu tá ciente do valor que aquele comportamento tem pra ti, tá ciente da importância que aquilo tem e tá confortável aquela condição, deveria ser o que mais importa, né? Tô vendo aqui o pessoal comentando, inclusive, Legal. as colegas aqui. Ó, minha mãe mandou boa noite. A Larissa, que é a nossa colega, ela é psicóloga. Não lembro se eu estudei com ela diretamente ou não, mas eu lembro dela dos corredores. E a Luísa Dias. A Luísa comentou aqui, projeto lindo. E a Larissa comentou, Rai, que emocionante te ouvir e sentir um pouquinho desse momento, desse acolhimento proporcionado. Querida. Parabéns a todos que estiveram junto nesse resgate. Muito legal. Queria salientar, Léo, que a Luísa, ela foi, né, uma das voluntárias dos primeiros acolhimentos na Força Tarefa. E atualmente ela é uma das voluntárias que está indo semanalmente, né, o dia inteiro. Tá, Luísa? Não pedi permissão, mas tô comentando aqui. E então ela é uma das nossas grandes parceiras, né, que tá dando esse suporte. Sim, a Luísa, inclusive, já comentei com ela em outro momento, já reitero aqui o convite. Quando tiver a oportunidade de participar, vai ser bem-vinda. A Jennifer, né, que é da Clínica Simões, lá, a Luísa trabalha lá atualmente, e a Jennifer esteve aqui em outro momento falando sobre isso, eu já aproveitei assim para mencionar e tal. E legal ver colegas aqui interagindo também, né?
E deixa eu ver se tem mais alguma interação aqui. E, Rai, sobre os próximos passos agora, o que tu imagina desse projeto, assim, qual é a proporção, o que isso pode virar, assim, na tua vida, quais os frutos, assim? Porque eu lembro de um projeto teu, me corrija aqui se eu estiver errado, tu participou da edição de um livro que era já da comunidade do Caraá, sobre um projeto teu, alguma coisa do estágio, alguma coisa assim, né? Perfeito. Uhum. Como é que foi? Então, também os pensamentos foram aqui longe. Que legal, Léo, que tu lembrou desse projeto, né? Foi do meu estágio, de um dos estágios curriculares, né? De prevenção e promoção. Até um beijo para a professora Simone, né? Que ela me mostrou esse lado social que eu gosto muito. E isso foi em 2019, né? Eu trabalhava com a população idosa do Centro de Convivência, né? Do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoa Idosa, que se chama Nossa Gente. E quando eu chego para fazer o estágio, então, o desejo do grupo, né, era fazer o livro. E a gente fez toda a construção do livro, foi uma narrativa, né? Então, eram os dois personagens que representavam o grupo e um contando a história do grupo de convivência. E a gente tem imagens, a gente tem poemas, né? Tem os autógrafos deles. Ali foi comentado quais eram as brincadeiras e as atividades que eles mais gostavam, né? Relatos, cada um teve a oportunidade de deixar o seu relato dentro do livro. E a gente conseguiu fazer também o lançamento do livro na comunidade, né? Recebemos a população, as autoridades, a professora Simone, a professora Zuleika foram até lá também, né? E a gente conseguiu culminar, né, no estágio, esse produto final, assim, né? No sentido de também conseguir apresentar uma outra velhice, né? Uma velhice, assim, potente, feliz, né? Os relatos do livro trazem isso, assim, né? Tinha uma vida cinzenta e depois que passa a frequentar um grupo, a minha vida fica mais colorida, assim, né? Sim, mas eles não eram... eles não estavam em casas de abrigo, de lares de idosos. Eles estavam... Não. Só participavam esporadicamente desse momento. Isso. Porque, assim, esse projeto, né? Esse serviço, ele é um serviço que está disposto na política pública da assistência social, né? No centro de referência, no CRAS. Então, acontecia uma vez na semana, né? Então, para pessoas acima de 60 anos da comunidade. Então, tinha um transporte, né? Agora, no momento, está um pouco diferente a configuração em virtude também do ciclone, né? Dos danos que a gente teve lá, mas acontecia semanalmente, né? Um transporte busca, traz até o CRAS, acontece na sala de grupos, né? Então, o projeto ele ainda continua. Eu fiz parte por um tempo, né? E ele já tem, se eu não me engano, 13 anos de existência, né? O projeto Nossa Gente. E ele é para idosos da região de Caraá ou abrange outras regiões também? Sim, somente para a cidade de Caraá, moradores, né? Da cidade de Caraá. Legal. E aí, Léo, assim, eu fico pensando, né, o que tudo isso quer me dizer, assim, porque cada vez que eu ensaio, como eu brinco, né, sair de Caraá, eu estava agora há pouco, trabalhei 2 meses aqui em Santo Antônio num abrigo para pessoas em situação de rua. E eu tava vivendo essa experiência e aconteceu tudo no Caraá e eu acabei optando por sair para poder dar esse suporte lá, né. E eu tenho a sensação de que é uma missão, é algo que eu tenho que produzir no Caraá, assim. O meu trabalho, acho que a minha produção, né, a minha contribuição com o município de Caraá é muito ligado com a psicologia, com o meu trabalho, com essa profissão, né, que é ciência, que é a profissão que a gente tem como abordar, enfim, trabalhar de forma ética, né, e poder levar a saúde mental real para o município. Então, acho que as coisas estão se desenhando ainda, mas eu tenho essa sensação, assim, de que cada vez que eu ensaio, né, sair, isso não é a primeira vez que acontece, algo me puxa e me mostra, olha, é aqui que tu tem que ficar. Não é à toa que ano passado, né, eu estava com a intenção de abrir meu consultório em Osório, e as coisas mudam, e aí começa a surgir demanda, né, surgir pessoas interessadas, e eu abri em Caraá. Então, acho que isso já mostra, né, bom, agora de novo, então, eu acho que no momento que me ocorre é que a minha, talvez, grande contribuição está sendo nesse sentido, de poder seguir com os atendimentos, né, na população, na comunidade, e poder fazer uma pesquisa, né, que vai levar o nome de Caraá, né? Sim, pelo menos enquanto estiver agora coletando dados para o mestrado, fica até mais, né, confortável também, mais prático, assim, tu tá vivenciando aquilo de perto, assim, né?
Eu fiquei pensando assim também, né? Me questionando se era hora também de viver o mestrado, enfim, né? Mas eu identifiquei que, assim, bom, tá tudo acontecendo agora. Não posso deixar todo esse material, né? Sim. Que é um material de evidência, ficar engavetado, ficar só nas lembranças das pessoas, né? Não que ficar só nas lembranças seja, né, negativo ou que não tem uma validação. Não, mas, bom, vamos poder produzir algo que vai ser da comunidade, né? Claro. Que é uma produção... Bom, eu vou ter uma responsabilidade como pesquisadora, mas quem vai estar junto é toda essa população que quiser participar, assim, Sim. né? Não, e é uma forma de tu organizar uma experiência que está ocorrendo agora, né? Assim, se daqui a alguns anos alguma outra pesquisadora quisesse, por exemplo, revisitar essas memórias ali para coletar materiais e tudo, não que isso seja inviável ou impossível, pelo contrário, né? Acho que é válido, mas assim, a riqueza de detalhes que tu consegue ter nesse momento, ela é única. Sim. A qualidade do material que tu consegue observar agora é um time perfeito, assim, né? Então, legal tu já ter essa possibilidade. Perfeito, Léo, porque assim, eu vivi os primeiros dias com tudo devastado, né? E as cenas, né? Tudo que a gente encontrava no meio do caminho. Chegar numa comunidade que foram os primeiros a chegar, isso também tem, assim, né? Muitos afetos, né? Tenho muitas sensações disso e uso muito diário de campo. Né, que é para poder escrever. Então, escrever a experiência em si, o que aconteceu, e poder escrever também o que eu senti com aquilo, né? O quanto também fico implicada nesse ambiente, né? E com certeza, assim, são registros que somente nós que vivemos essa situação agora é que vamos conseguir ter de forma mais fidedigna, no sentido de estar junto nesse ambiente, né? Nesse espaço. E a gente poder acompanhar essa evolução, né? Porque o mestrado, ele acontece em 2 anos. Então, eu vou conseguir ter, né, material do início, de quando tudo acontece, e o desenrolar de todo, né, essa reconstrução, que a gente sabe que a reconstrução também ela não tem um tempo linear, né? Vai depender da comunidade, das pessoas, né? Sim. Então, a gente poder acompanhar mesmo, né? Toda essa evolução. Não, a gente espera que tudo corra da melhor forma possível. Olha, Raio, que eu já sei que daqui 2 anos eu quero gravar um próximo episódio contigo. Pra gente ver como as coisas estão acontecendo. Tá bem. Tô vendo aqui mais alguns comentários. Raquel, me perdoa, Raquel, acho que é Stork Bender. Raia é uma excelente profissional, minha parceira em tantos momentos no Cará. E a Ana Paula Tomaszewski, minha colega, a Ana, trabalhou comigo, inclusive, na primeira clínica que eu trabalhei aqui em Santo Antônio. Colega querida, parceira. Inclusive, Ana, quando a gente conseguir também marcar um episódio aí, a gente vai ser um prazer te receber aqui também. Deixa eu ver o que a Luísa está falando mais aqui. Muito especial esse encontro de hoje. Adorando ouvir vocês. Larissa... Bom, depois eu vou entrar em contato com a Lari aqui para confirmar. Não lembro se a Larissa mora em Osório também ou não, mas eu tô pensando em trazer a Clarissa aqui de novo. Clarissa Brum é nossa colega lá e tal. De repente a gente conseguiria fazer até uma colaboração também, Larissa, para virem vocês duas aqui, a gente pensar em uma parceria. Que legal, adoro essas duas. E queria comentar, né, que a Raquel é a psicóloga da saúde mental do município. Então, nós exercemos um trabalho em conjunto, na verdade. Eu acabo dando um suporte para ela, assim, né? Sim. Nós todas, enquanto voluntárias. Nas primeiras semanas, a Raquel também não conseguiu estar, né? Ela precisou se afastar, né, por uma questão de saúde. Sim. Então, também entendo o quanto isso foi desafiador para ela, querer estar lá e não poder estar. Então, acho que por isso também eu embarquei nesse primeiro momento, né. Raquel mora no Cará também? Não, Raquel mora aqui em Santo Antônio. Mas é a nossa psicóloga, a nossa única psicóloga da saúde mental do município. E a Ana também foi na Força Tarefa e continua sendo nossa psicóloga, né, voluntária. E ela amanhã vai estar fazendo uma oficina das emoções com as crianças da comunidade da Vila Nova. Então, uma ideia que também surgiu dos nossos encontros, das nossas reuniões, de como conseguir acolher as crianças, né, e no sentido de uma oficina, algo lúdico, que elas também possam ser atendidas. As crianças, no caso, de famílias que foram afetadas lá na ocasião do Cará. Isso, Léo, em princípio sim, mas a gente também deixou aberto, né, para a comunidade. Como tem uma escola nessa comunidade, foi divulgado na escola, para também aquelas crianças e aquelas famílias que tenham demanda livre, assim, que queira levar para experimentar, né? Não necessariamente, não tem um critério, precisa ter vivido, né, ter sido acometido pelo ciclone. Sim. Uma outra coisa que a gente percebe, assim, também, o quão relevante é, assim, uma intervenção psicológica na infância, né? Quando a gente
acompanha, assim, às vezes, sei lá, eu atendo só adultos hoje, mas quando eu acompanho sei lá, um casal ou um adulto que seja pai, que seja mãe, e eu vejo que ele tem já esse olhar, assim, de levar o filho com 8 anos, 9, 10, levar para um acompanhamento de um psicólogo que tem experiência específica com infância, para que tenha esse autoconhecimento, tudo. A capacidade de regular as emoções, né, de adequar o comportamento, assim, o quanto isso é decisivo, o quanto isso poupa sofrimento, o quanto a pessoa consegue já criar boas experiências na adolescência, especialmente, né? E poder, assim, agora, nessa situação, também conseguir identificar, assim, que daqui a pouco o seu filho tá precisando, Claro. né, de ajuda, que não é só adulto que tem saúde mental, né? Sim. Isso tudo a gente tem que desconstruir, reconstruir, né? Que as crianças têm saúde mental e que a gente precisa preservar, né? Sim. E acho que também uma coisa que me ocorre é que essa questão atual do ciclone, ele ativa sentimentos e lembranças de perdas, de outros lutos. Porque, querendo ou não, a gente vive um luto coletivo no município. Sim. Né? O luto da paisagem que era. Nossa, não tinha pensado por esse lado, verdade. O luto das casas que não tem mais. O luto pelas vidas que se foram, né? Então, todos nós, em algum nível, temos, né, uma sensação de luto aí. E aí a gente vai se deparar com adolescentes que viveram um luto que ficou, daqui a pouco, submerso, né, adormecido, e que agora vem à tona. E agora você precisa falar disso, né? Porque as experiências, né, acabam sendo similares nesse sentido de sentimento de perda, né? E agora se entende um pouco mais, né? Vai se entender um pouco mais por que tá tão evidente esse sentimento de perda agora. Sim. Né? Que vai casar, digamos assim, com essa perda anterior também. Nossa, é muito curioso mesmo, né? E eu lembro... na época da faculdade, assim, uma experiência acadêmica que me marcou bastante, quando eu estava desejando ainda seguir carreira acadêmica, antes de eu ter que reconhecer que não é para mim a saúde mental, então. a jornada de pesquisa. Mas depois eu te conto como é que vai ser para mim. Não, mas tu tem um perfil que eu vejo que é adequado. Eu fui para fazer um curso de verão lá na URGS, e era um curso de neurociências, 2 semanas, né, para contato com os laboratórios lá e tal. E no laboratório de neurobiologia da memória, o professor Ricardo, não vou saber pronunciar o sobrenome dele agora, mas o Ricardo foi o pesquisador que publicou o primeiro estudo sobre os mecanismos neurais do esquecimento de uma memória de longo prazo. E aí ele falava lá sobre estresse pós-traumático, sobre consolidação de memória, né, sobre vários mecanismos interessantes assim. E eu lembro dessa aula, tanto a aula do Ricardo quanto da Mirelle, que é também neurocientista, ela fez o doutorado pela URGS, professor Jorge Kilfeld, enfim, eles explicavam como que o cérebro reage diante de uma memória de estresse pós-traumático. E uma das consequências é a generalização, ou seja, aquilo que talvez a gente poderia traduzir para português como uma pista, mas um priming mesmo, assim, um elemento que lembra aquela situação, né? Que aquilo que lembra minimamente o episódio traumático, a pessoa já interpreta aquilo como uma forma de reviver a experiência traumática e já ativa, às vezes, ansiedade, angústia, a sensação de desamparo e tudo. Né? Então, a pessoa foi assaltada, por exemplo, na parada de um ônibus, próximo de uma árvore ao entardecer, momento do pôr do sol. Em um outro dia, né, passadas algumas semanas e tal, ela revive um ambiente minimamente parecido, ela vê aquele sinal, aquela variação de cor no ambiente, tudo. Não tem ninguém próximo dela, não tem nada que lembre a pessoa que assaltou, não tem nada. Mas a mera mudança na iluminação do dia, aquela árvore minimamente semelhante, para a pessoa ela já interpreta como um sinal daquela memória traumática, assim, né? Como uma ameaça, né? Exato. E... assim, quando a gente está diante de um luto coletivo como esse, que tem uma grande, né, situação, imagina daqui a alguns anos uma pessoa viajando para um país que tem, sei lá, um clima diferente, um vento forte, alguma coisa. A pessoa já fica mega ansiosa se não souber trabalhar isso, né? E o quanto é importante poder ter esses acompanhamentos psicológicos agora, né? Claro, pensando, obviamente, a longo prazo, né? Nessas outras experiências de vida que as pessoas terão e, se não bem trabalhados agora e ressignificados, voltará essas memórias que a gente está falando, né? Que tu trouxe, de forma negativa. E o que ela vai ativar? Né, em um outro episódio da sua vida. Vamos pensar numa criança, né? Nós tivemos lá, não sei se
se isso foi uma informação que chegou até ti, crianças que precisaram ficar em caixas de isopor, né, em cima do forro, né? Então, assim, imagina, né, se elas não tiverem espaço para falar sobre isso, ou quando necessitarem falar sobre isso, né, como que isso vai ficar para o futuro, né? Então, viver isso com 4, 5, 6 anos, né? Sim. Aquela iminência da morte mesmo, né? A pessoa fica mega desamparada, assim. E o quanto é importante, então, os familiares estarem atentos a esses sinais, né? E não terem, assim, daqui a pouco um preconceito com atendimento psicológico, né? Um julgamento. Porque a gente ainda vive isso na cultura caraense. Claro que com avanços importantíssimos, né? Mas de uma cultura que não está muito acostumada com essa saúde mental que é para todos, né? E não daquela visão estereotipada de louco, né? Que quem vai no psicólogo e no psiquiatra é louco, vai ser internado. Então, a gente também, eu noto, que está conseguindo desconstruir essa ideia agora, né? E tornar uma psicologia mais acessível. Sim. Nossa, muito, muito rico isso. Tava lembrando agora do saudoso Ivan Esquerdo, que talvez foi o maior pesquisador do campo de memória, que ele dizia que a memória de medo nos mantém vivos. Então, a grande questão é, a memória de medo nos mantém vivos, mas a memória traumática traz com ela uma carga emocional aversiva. Então, o olhar do psicólogo, né, essa oportunidade da pessoa receber esse acolhimento e tudo, é sobre ressignificar essa memória para que a gente consiga se proteger. Então, lembra de uma memória de medo, lembra que existem situações adversas, que o mundo pode, às vezes, ser perigoso, que a gente precisa se defender, mas a gente ressignifica isso e se expõe, trabalha isso em terapia, de modo que essa memória continue dando um sinal de medo, de ansiedade, mas só até o nível necessário para proteção. Para que a pessoa não deixe a vida paralisada por conta disso, para que ela não fique angustiada com isso, né? Que ela consiga carregar essa memória de medo, portanto, permanecer viva e segura, mas conseguir conviver com essa memória sem um sofrimento desnecessário. Que é um grande desafio, né, Rai? Então, parabéns por estar disposta a trabalhar nesse sentido. Obrigada! E, Rai, palavras finais aqui, eu quero só deixar previamente convidada para daqui 2 anos, quando tiver terminado o mestrado, a gente voltar aqui. Tá bem. Para as pessoas que quiserem entrar em contato contigo, contratar teu serviço, como é que o pessoal te acha na internet aí? O pessoal me acha através do Instagram, né? Meu arroba é Rayana Tedesco Psico. Meu celular também tá disponível ali, né? Na biografia. Já consegue diretamente entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Né? Eu atendo online, né? Para todo o Brasil. Perfeito. E também atendo, então, presencial na cidade de Cará. Maravilha. Então, Rai, muito obrigado pela oportunidade de conversar contigo sobre isso, né? Como eu disse, sem demagogia, te aguardo numa próxima ocasião para a gente poder falar um pouquinho mais aí. E parabéns novamente pelo belíssimo trabalho. Então, tudo corra bem aí. Obrigada pela oportunidade. E é muito bom ter essa troca, esse momento aqui. E Perfeito. até daqui 2 anos. Combinado. Gente, obrigado pela atenção de todo mundo que nos acompanhou, as colegas que foram interagindo aí. E nos vemos em breve num próximo episódio. Agradecendo também aí, como sempre, a equipe aqui do estúdio e a atenção do guia que sempre nos acompanha. Valeu, até a próxima.